Meu nome é Marina, tenho 31 anos, e esta é a história de como descobri que minha vida inteira foi uma mentira durante um simples teste de DNA familiar. O que começou como uma brincadeira de Natal se transformou no maior escândalo da história da minha família. E a frase que minha irmã sussurrou no meu ouvido mudou tudo para sempre. Era dezembro de 2023, véspera de Natal aqui em Curitiba. Minha família sempre foi muito unida, ou pelo menos era o que eu pensava. Papai, mamãe, minha irmã mais velha, Letícia, e eu. Uma família tradicional de classe média, moradores do bairro Água Verde há mais de 20 anos. Tudo começou quando Letícia ganhou um kit de teste de DNA de ancestralidade do namorado dela. Vamos descobrir nossas origens, ela disse empolgada durante a ceia. Vai ser divertido ver de onde nossa família veio. Papai e mamãe riram, acharam interessante a ideia. Eu topei na hora. Sempre fui curiosa sobre genealogia. Fizemos os testes ali mesmo, na mesa de Natal, entre o panetone e o champanhe. 4 tubinhos de saliva, 4 códigos diferentes, 4 destinos que se cruzariam de uma forma que nenhum de nós imaginava. 6 semanas depois, os resultados chegaram. Letícia me ligou eufórica. Mari, os resultados saíram. Vem aqui em casa ver, é incrível. Fui correndo, ansiosa para descobrir se éramos descendentes de italianos, como sempre suspeitamos. Quando chegamos na parte de parentes biológicos do site, algo estranho apareceu. Papai, mamãe e Letícia apareciam como parentes próximos entre si, mas eu aparecia como não relacionada com nenhum deles. Foi nesse momento que Letícia se aproximou de mim e sussurrou no meu ouvido, com um sorriso cruel que nunca vou esquecer. Você nem é uma de nós. O mundo desabou naquele segundo. 29 anos de vida, de memórias, de amor familiar, tudo questionado por uma frase de 6 palavras. Mas se a minha família pensou que eu ia aceitar essa revelação em silêncio, se enganaram completamente. Porque o que eles não sabiam é que eu sempre desconfiei de algo. Sempre me senti diferente. Sempre me perguntei por que eu era a única da família com olhos verdes. Por que minha personalidade era tão diferente da deles. Por isso, no jantar de Natal de 2024, um ano depois daquela descoberta devastadora, eu apareci na casa dos meus pais com uma pessoa que eles não esperavam. Doutor Carlos Mendoza, meu advogado especialista em direito de família. E o que eu descobri durante esse ano de investigação vai chocar vocês tanto quanto chocou minha família naquela noite de Natal. Por favor, compartilhem este vídeo se vocês acreditam que toda pessoa tem direito de conhecer a verdade sobre sua origem. Deixem um like se vocês querem que histórias como esta cheguem a mais pessoas que podem estar passando pela mesma situação. Porque o que vou contar pode ajudar alguém que está enfrentando dúvidas sobre sua própria identidade familiar. Preparem-se, porque esta história tem reviravoltas que nem eu imaginava possíveis. Antes de eu contar o que aconteceu naquele jantar de Natal inesquecível, preciso pedir uma coisa muito importante para vocês. Se inscrevam no canal e ativem o sininho, porque histórias sobre segredos familiares e descobertas de identidade são mais comuns do que imaginamos, e cada uma merece ser ouvida. Nos comentários, deixem a palavra verdade, se vocês acreditam que toda pessoa tem o direito de conhecer sua verdadeira origem. Não importa o quanto isso possa abalar uma família. Quero ver nossa comunidade se posicionando sobre esse tema tão delicado. Compartilhem este vídeo com pessoas que vocês acham que precisam ouvir esta história. Muitas vezes, alguém está passando por uma situação parecida e não sabe como agir. Cada visualização pode fazer a diferença na vida de alguém que está questionando sua própria identidade. Agora vem comigo descobrir como um teste de DNA mudou não apenas minha vida, mas revelou segredos que minha família guardou por 3 décadas. Voltando àquele dia fatídico de fevereiro de 2024, quando os resultados do teste de DNA chegaram. Eu estava na casa da Letícia, no bairro Batel, olhando para a tela do computador com uma sensação estranha no estômago. Mari, você tem certeza que fez o teste direito? Letícia perguntou. Mas havia algo no tom dela que não era apenas curiosidade. Era quase alívio. Olhei os resultados mais uma vez. Papai, mamãe e Letícia compartilhavam segmentos de DNA significativos entre si. Eu aparecia como 0% relacionada com qualquer um deles. Era impossível. Tinha que ser erro do laboratório. Deve ter havido uma troca de amostras, eu disse tentando racionalizar. Vou entrar em contato com a empresa. Foi quando mamãe, que estava na cozinha preparando café, apareceu na sala. Seu rosto ficou pálido quando viu a tela do computador. O que é isso? Ela perguntou. Mas havia algo em sua voz que não era surpresa. Era medo. Mamãe, deu algum erro no meu teste.
Está dizendo que eu não sou parente de vocês. Eu expliquei, rindo nervosamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Papai parou de mexer no celular. Letícia desviou o olhar. Mamãe ficou parada na porta da sala, segurando a xícara de café com as mãos trêmulas. Deve ser erro mesmo, mamãe disse finalmente, mas sua voz estava fraca, incerta. Naquela noite, quando cheguei no meu apartamento no centro de Curitiba, não consegui dormir. Algo no comportamento da minha família não estava certo. A reação deles foi estranha demais para ser apenas surpresa com um erro de laboratório. Comecei a pensar em todas as pequenas coisas que sempre me incomodaram. Por que eu era a única da família com olhos verdes? Por que minha personalidade era tão diferente? Por que eu sempre me senti como uma estranha nas reuniões familiares? E então me lembrei de algo que havia esquecido. Quando eu era criança, uns 7 anos, ouvi mamãe ao telefone com alguém dizendo: ela nunca pode saber a verdade. Na época, pensei que ela estava falando de um presente de aniversário ou algo assim. Agora, essa lembrança ganhava um significado completamente diferente. No dia seguinte, liguei para a empresa do teste de DNA. Expliquei a situação e pedi para refazerem o teste. A atendente foi muito educada e disse que enviariam um novo kit gratuitamente. Senhora, é raro haver erro em nossos testes, mas sempre investigamos qualquer questionamento, ela disse. 2 semanas depois, o segundo teste chegou. Fiz tudo exatamente como instruído. Tomei cuidado redobrado com a amostra e enviei de volta. Os resultados do segundo teste foram idênticos aos do primeiro. Eu não era biologicamente relacionada com nenhum membro da minha família. Foi nesse momento que tomei a decisão que mudaria tudo. Eu ia descobrir a verdade, não importava o custo. Nos dias que se seguiram ao segundo teste, comecei minha própria investigação. Primeira parada: meus documentos de nascimento. Fui ao cartório onde havia sido registrada, no bairro Portão, e pedi uma segunda via da certidão. Analisando o documento com cuidado, notei algo que nunca havia reparado antes. Eu nasci no Hospital Santa Cruz, mas Letícia havia nascido no Hospital Evangélico. Por que meus pais teriam mudado de hospital? Liguei para o Hospital Santa Cruz e expliquei que precisava de informações sobre meu nascimento para questões médicas. A funcionária foi simpática, mas disse que só poderia fornecer informações com autorização judicial ou se eu trouxesse meus pais. Posso tentar algo? Ela disse baixinho. Como você nasceu aqui, tenho algumas informações básicas. Você nasceu às 3h47 da manhã, pesou 3,2 e... interessante. O que é interessante? Perguntei, o coração acelerando. Há uma observação aqui que diz parto assistido por equipe da maternidade social. Isso geralmente indica casos especiais, como mães muito jovens ou, bem, situações mais complexas. Desliguei o telefone com mais perguntas do que respostas. O que era maternidade social? Por que meu nascimento havia sido um caso especial? Decidi procurar ajuda profissional. Através de uma amiga advogada, consegui o contato do Dr. Carlos Mendoza, especialista em direito de família e questões de filiação. O escritório do Dr. Carlos ficava na rua 15 de Novembro, no centro de Curitiba. Era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, óculos elegantes e uma postura que inspirava confiança. Marina, ele disse após ouvir minha história, casos como o seu são mais comuns do que se imagina. Há várias possibilidades: adoção não formalizada, registro fraudulento ou até mesmo troca de bebês no hospital. Troca de bebês? Perguntei chocada. Acontece, embora seja raro, mas vamos investigar todas as possibilidades. Primeiro, preciso que você me autorize a requisitar seus registros hospitalares completos. Depois, vamos analisar a documentação dos seus pais da época do seu nascimento. Dr. Carlos me explicou que, legalmente, eu tinha direito a conhecer minha origem biológica. A Constituição garante esse direito. Ninguém pode te impedir de descobrir a verdade sobre sua filiação. Assinei todos os documentos necessários e Dr. Carlos iniciou o processo legal para obter meus registros completos. Enquanto aguardávamos os documentos oficiais, decidi fazer minha própria investigação informal. Comecei perguntando para vizinhos antigos sobre a época do meu nascimento. Dona Carmen, nossa vizinha de mais de 20 anos, me contou algo interessante. Sua mãe ficou muito tempo fora quando você nasceu. Lembro que ela viajou no final da gravidez e só voltou quando você já tinha uns 2 meses. Viajou para onde? Perguntei. Ela disse que foi para a casa da mãe dela, em Ponta Grossa. Mas achei estranho, porque sua avó havia morrido anos antes. Mais uma peça do quebra-cabeça que não se encaixava. Decidi ligar para meus pais e confrontá-los diretamente. Era hora de parar de aceitar mentiras. Marquei um almoço com meus pais no restaurante favorito deles.
O Vindouro, no bairro Batel. Escolhi um local público propositalmente. Sabia que seria uma conversa difícil e queria que eles se sentissem obrigados a manter a compostura. Chegaram pontuais, como sempre. Papai, com seus 58 anos, cabelos brancos bem cuidados, aposentado da Copel. Mamãe, 55 anos, professora aposentada, sempre elegante e controlada. Pedimos o prato do dia e fizemos a conversa habitual sobre trabalho, tempo, notícias, mas eu estava apenas esperando o momento certo. Pai, mãe, comecei depois do primeiro prato. Preciso conversar com vocês sobre os resultados do teste de DNA. Imediatamente, percebi a tensão. Papai parou de mastigar. Mamãe colocou o garfo no prato e me olhou com uma expressão que misturava medo e resignação. Marina, já conversamos sobre isso. Deve ter havido algum erro, papai disse, mas sua voz não estava convincente. Pai, eu refiz o teste. O resultado foi o mesmo. Eu não sou biologicamente filha de vocês. O silêncio que se seguiu foi insuportável. Mamãe começou a mexer nervosamente no guardanapo. Papai olhava para o prato como se fosse a coisa mais interessante do mundo. Eu contratei um advogado, continuei. Dr. Carlos Mendoza. Ele está requisitando meus registros hospitalares completos. Foi quando mamãe explodiu. Marina, por que você está fazendo isso? Nós te criamos, te amamos. Você é nossa filha. Mamãe, eu sempre serei grata por terem me criado. Mas eu tenho o direito de saber a verdade sobre minha origem. Papai finalmente levantou os olhos e me olhou diretamente. Havia lágrimas nos olhos dele. Marina, ele disse devagar. Há coisas que é melhor deixar no passado. Que coisas, pai? Do que vocês têm medo? Nós tínhamos medo de te perder, mamãe sussurrou. Me perder como? Se você soubesse a verdade, tínhamos medo que você nos deixasse, que fosse procurar sua família verdadeira. O coração acelerou. Então vocês sabem quem é minha família biológica? Eles se entreolharam. Era óbvio que estavam comunicando silenciosamente, decidindo o quanto contar. Marina, papai disse finalmente. Quando você nasceu, sua mãe biológica era muito jovem. Ela não tinha condições de te criar. Quantos anos ela tinha? 16, mamãe respondeu baixinho. E meu pai biológico? Outro silêncio. Outro olhar trocado. Não sabemos, papai mentiu. Eu sabia que estava mentindo porque ele sempre mexia na aliança quando mentia. Pai, vocês vão me contar a verdade toda ou eu vou descobrir através do advogado? Mamãe começou a chorar. Marina, por favor, não mexe nisso. Pode machucar muita gente. Pode machucar quem, mamãe? Sua mãe biológica? Ela reconstruiu a vida dela. Tem família agora. Se ela souber que você está procurando... Espera, eu disse, processando a informação. Vocês ainda têm contato com ela? O silêncio confirmou minha suspeita. Vocês têm contato com minha mãe biológica até hoje? Papai suspirou profundamente. Marina, é complicado. Complicado como? Ela é alguém que vocês conhecem. Meu mundo parou de girar naquele momento. Alguém que eu conheço? Repeti, sentindo o sangue gelar nas veias. Como assim alguém que eu conheço? Mamãe parou de chorar e me olhou nos olhos pela primeira vez durante toda a conversa. Marina, sua mãe biológica é a Cristina. Cristina, a prima da mamãe. A mulher que sempre esteve presente na nossa vida, que vinha para todos os aniversários, natais, churrascos de família. A mulher que sempre me tratava de forma especial, que sempre dizia que eu era sua preferida entre todas as crianças da família. Cristina é minha mãe biológica? Perguntei, sentindo como se estivesse em um sonho. Sim, papai confirmou. Quando ela engravidou aos 16 anos, a família dela entrou em pânico. Era 1992. As coisas eram diferentes. Ela estava no último ano do colégio. Tinha sido aceita na faculdade de medicina. E meu pai biológico? Mamãe e papai se entreolharam novamente. Era óbvio que havia mais segredos. Marina, mamãe disse devagar. Seu pai biológico é muito mais velho que a Cristina. Quantos anos mais velho? 25 anos mais velho. Minha cabeça começou a girar. Cristina tinha 16 anos em 1992. Um homem 25 anos mais velho teria 41 anos. Era um adulto com uma adolescente. Isso não foi um relacionamento consensual, eu disse. Não perguntei. Papai balançou a cabeça tristemente. Não, Marina, não foi. Senti náusea. Não apenas eu havia descoberto que era adotada, mas também que havia sido concebida em uma situação de abuso. Quem é ele? Perguntei, embora uma parte de mim não quisesse saber. Marina, isso não vai te fazer bem saber, mamãe disse. Quem é ele?
Eu repeti, mais alta do que pretendia. Papai olhou ao redor do restaurante, verificando se alguém estava prestando atenção em nossa mesa. É o Dr. Henrique Moreira. Ele era médico da família na época. Dr. Henrique Moreira. O médico que acompanhou toda a minha infância. O homem que sempre me tratava com um carinho especial, que nunca cobrava consultas da nossa família, que sempre perguntava especificamente sobre mim quando encontrava meus pais na rua. O Dr. Henrique que me atendeu durante toda a infância é meu pai biológico? Perguntei, sentindo como se o chão estivesse desaparecendo debaixo dos meus pés. Sim, mamãe confirmou. Por isso ele sempre cuidou tão bem de você. Por isso nunca cobrou consultas. Era a forma dele de contribuir para a sua criação. Tudo começou a fazer sentido de uma forma doentia. Os presentes caros que ele me dava quando eu era criança. A forma como ele sempre se interessava pelos meus estudos. Como ele havia insistido para pagar minha faculdade quando meus pais estavam com dificuldades financeiras. Ele sabe que eu sou filha dele? Sabe, papai confirmou. Sempre soube. Foi ele quem nos procurou quando a Cristina descobriu a gravidez. Ele se ofereceu para pagar todas as despesas médicas se nós adotássemos você oficiosamente. Oficiosamente? Você foi registrada como nossa filha biológica. Na época, era mais fácil fazer isso do que uma adoção formal. Dr. Henrique conhecia pessoas no cartório. Fraude documental. Meu registro de nascimento era falso. E a Cristina concordou com isso? Ela era menor de idade, Marina. A família dela tomou as decisões por ela. E, francamente, ela estava traumatizada demais para tomar qualquer decisão. Levantei da mesa. Precisava de ar. Precisava processar tudo aquilo. Marina, por favor, senta. Mamãe implorou. Eu preciso ir embora, eu disse. Preciso pensar em tudo isso. Filha, você não vai fazer nada precipitado, vai? Papai perguntou preocupado. Olhei para eles. As únicas pessoas que eu havia chamado de pai e mãe por 31 anos. Eu não sei o que vou fazer, respondi honestamente. Mas vocês mentiram para mim durante toda a minha vida. Todos vocês, inclusive ele. Saí do restaurante com a cabeça girando. Minha vida inteira havia sido construída sobre mentiras. E o pior, o homem que abusou de uma adolescente de 16 anos estava vivendo livremente, respeitado pela comunidade, enquanto fingiu ser apenas meu médico de família por 3 décadas. Naquele momento, tomei uma decisão. A verdade viria à tona, não importava as consequências. No dia seguinte ao almoço revelador, liguei imediatamente para Dr. Carlos. Contei toda a conversa com meus pais, todos os detalhes sobre Cristina e Dr. Henrique. Marina, Dr. Carlos disse após ouvir tudo. Isso muda completamente a situação. Não estamos mais falando apenas de adoção irregular. Estamos falando de abuso de menor, fraude documental e possivelmente outros crimes. Marquei uma reunião presencial para aquela mesma tarde. No escritório, Dr. Carlos explicou a gravidade legal da situação. Primeiro, não há prescrição para crimes sexuais contra menores quando a vítima tinha menos de 18 anos na época. Segundo, a fraude documental também é crime. Terceiro, você tem direito à reparação moral e material. Dr. Carlos, eu não quero dinheiro, quero justiça. E você terá. Mas entenda, isso vai mexer com muita gente. Sua família adotiva, Cristina, Dr. Henrique, as famílias deles. E se eu não fizer nada, ele continua livre, possivelmente abusando de outras pessoas. Dr. Carlos assentiu. Exato. Homens como ele raramente têm apenas uma vítima. Decidimos traçar uma estratégia. Primeiro, conseguiríamos os registros hospitalares completos. Segundo, faríamos uma investigação sobre Dr. Henrique para ver se havia outras denúncias. Terceiro, tentaríamos conversar com Cristina. Sobre conversar com Cristina, Dr. Carlos disse. Precisa ser feito com muito cuidado. Ela pode estar disposta a colaborar, mas também pode estar aterrorizada com a possibilidade de tudo vir à tona. Durante as semanas seguintes, Dr. Carlos trabalhou incansavelmente. Os registros hospitalares revelaram informações chocantes. Cristina havia dado entrada no hospital sozinha, em trabalho de parto, e não havia nenhum acompanhante listado. O pai da criança estava listado como não informado. Mais interessante ainda, o médico que fez o parto foi o próprio Dr. Henrique Moreira. Marina, Dr. Carlos me ligou em uma quinta-feira. Consegui uma informação importante. Dr. Henrique não estava escalado para plantão na noite que você nasceu. Ele apareceu especificamente para fazer seu parto. Isso confirmava que ele sabia exatamente quando Cristina entraria em trabalho de parto. Havia planejado tudo. A investigação sobre Dr. Henrique revelou um padrão perturbador. Ele havia sido transferido de 2 hospitais diferentes ao longo da carreira,
sempre por questões administrativas nunca especificadas. Em 2010, havia uma denúncia arquivada por falta de provas, envolvendo uma paciente menor de idade. Dr. Carlos, eu disse depois de ver o relatório. Quantas outras meninas podem ter passado pelo que Cristina passou? Não sabemos, mas vamos descobrir. Decidimos que era hora de conversar com Cristina. Doutor, Carlos sugeriu que eu fizesse o primeiro contato, de forma casual, para não assustá-la. Liguei para Cristina na sexta-feira à tarde. Ela atendeu com a voz animada de sempre. Mari, que saudade! Como você está? Oi, Cristina. Estou bem. Escuta, podemos nos encontrar? Tem uma coisa que eu quero conversar com você. Houve uma pausa. Quando ela respondeu, sua voz estava diferente, mais cautelosa. Claro, querida. Sobre o quê? É melhor conversarmos pessoalmente. Pode ser hoje à noite? Marina, seus pais falaram alguma coisa pra você? O tom dela confirmou que ela sabia que eu sabia. Cristina, eu fiz um teste de DNA. Descobri tudo. O silêncio que se seguiu durou quase 1 minuto. Marina, ela disse finalmente com a voz embargada. Eu estava esperando esse dia há 31 anos. Marcamos no café do teatro, no centro de Curitiba, às 7h. Cheguei 15 minutos mais cedo e a vi entrando. Cristina, aos 47 anos, ainda era uma mulher bonita, mas carregava uma tristeza profunda nos olhos que eu nunca havia notado antes. Ela se sentou na minha frente e ficamos alguns segundos apenas nos olhando. Pela primeira vez, consegui ver a semelhança física entre nós. Os mesmos olhos verdes, o mesmo formato do rosto, o mesmo jeito de mexer as mãos quando nervosas. Você cresceu tão bonita, ela disse com lágrimas nos olhos. Sempre quis te dizer isso como sua mãe. Cristina, comecei gentilmente. Eu preciso que você me conte tudo, desde o começo. Ela respirou fundo e começou a contar uma história que me partiu o coração. Eu tinha 16 anos. Estava no 3º ano do colégio. Havia passado no vestibular para medicina na UFPR. Era o sonho da minha vida. Dr. Henrique era médico da família há anos. Eu o conhecia desde criança. Como começou? Minha mãe tinha diabetes. Ele fazia consultas domiciliares. Sempre foi muito atencioso, carinhoso. Eu confiava nele completamente. Ela parou e tomou um gole de água. Em maio de 1992, minha mãe teve uma crise, e ele veio em casa à noite para atendê-la. Eu estava sozinha com ela. Meu pai estava viajando a trabalho. Cristina contou que Dr. Henrique disse que ela poderia ajudá-lo a monitorar a pressão da mãe durante a madrugada, que era importante alguém ficar acordado observando. Ele deu um calmante para a mãe dela dormir. Ele disse que ia me ensinar alguns procedimentos médicos básicos, que seria útil já que eu ia estudar medicina. Disse que poderia ser minha primeira lição. Cristina parou de falar. Estava claramente revivendo o trauma. Você não precisa contar os detalhes se não quiser, eu disse. Eu preciso, ela respondeu firmemente. Guardei isso por 31 anos. Preciso falar. Ela contou que Dr. Henrique havia abusado dela naquela noite, usando sua posição de autoridade e confiança. Depois, a convenceu de que havia sido culpa dela por ter provocado a situação. Ele me disse que se eu contasse para alguém, ninguém acreditaria em mim, que eu seria expulsa do colégio, perderia a vaga na faculdade, que minha família ficaria envergonhada. O abuso continuou por 2 meses, sempre com a mesma manipulação psicológica. Quando descobri que estava grávida, entrei em pânico. Contei para ele primeiro, pensando que ele me ajudaria. Em vez disso, ele me disse que eu havia arruinado a vida dele e que eu teria que resolver a situação. Resolver como? Ele me ofereceu dinheiro para fazer um aborto clandestino, mas eu tinha medo. E quando contei para minha mãe, ela surtou. A família de Cristina entrou em desespero. Era 1992. O aborto era criminalizado. A família era católica praticante. E Cristina estava no último semestre do colégio. Foi quando o doutor Henrique ofereceu a solução perfeita. Seus pais adotariam o bebê oficiosamente. Eu poderia continuar estudando, e ele ajudaria financeiramente com tudo. E você concordou? Marina, eu tinha 16 anos. Estava traumatizada. Minha família estava pressionando. Eu não tinha escolha real. Cristina contou que foi enviada para uma casa de parentes em Ponta Grossa durante os últimos meses da gravidez, para esconder a situação da sociedade curitibana. O que foi mais difícil foi te entregar. Quando você nasceu, eu te segurei por apenas 5 minutos. Depois, te levaram embora e me disseram para esquecer que aquilo havia acontecido. Mas você nunca esqueceu. Como poderia? Você sempre esteve na minha vida.
Eu inventava desculpas para visitar seus pais só para te ver. Quando você era pequenininha, eu fingia que estava brincando contigo, mas na verdade estava matando a saudade da minha filha. As lágrimas corriam pelo rosto das duas. Era uma dor de 31 anos sendo finalmente exposta. Cristina, eu quero denunciar o Dr. Henrique. Você me apoiaria? Ela me olhou com uma expressão de medo e esperança ao mesmo tempo. Marina, eu sonho com esse dia há décadas, mas tenho medo. Medo de quê? Ele ainda é poderoso. Tem influência política, conhece juízes, promotores. E eu reconstruí minha vida. Sou casada, tenho 2 filhos. Meu marido não sabe de nada. Cristina, se ele fez isso contigo, provavelmente fez com outras meninas também. Você tem a chance de impedir que isso continue acontecendo. Ela ficou em silêncio por alguns minutos, processando minhas palavras. Você tem razão, ela disse finalmente. Mas preciso de tempo para preparar minha família. Meu marido e meus filhos vão ter que saber a verdade. Quanto tempo você precisa? 1 mês. Me dá 1 mês para contar tudo para eles e me preparar psicologicamente. Concordei. 1 mês para Cristina se preparar. E eu usaria esse tempo para fortalecer o caso com o Dr. Carlos. Quando nos despedimos, Cristina me abraçou pela primeira vez como mãe e filha. Marina, eu sei que não posso recuperar os 31 anos perdidos, mas quero que você saiba que eu te amei todos os dias da sua vida, mesmo de longe. Durante o mês seguinte, Dr. Carlos e eu intensificamos a investigação. Ele contratou um detetive particular, ex-policial civil, especializado em crimes sexuais. O detetive, Sr. Roberto, descobriu informações alarmantes sobre Dr. Henrique. Ele havia trabalhado em 5 hospitais diferentes ao longo da carreira, sempre saindo por questões administrativas ou mudança de foco profissional. Marina, Sr. Roberto me explicou, esse é um padrão típico de predadores que usam posições de autoridade. Eles se mudam antes que as denúncias se formalizem. A investigação revelou que havia pelo menos 3 denúncias arquivadas contra Dr. Henrique ao longo dos anos. 1995. Uma paciente de 17 anos denunciou comportamento inadequado durante consulta ginecológica. Caso arquivado por falta de provas. 2003. Enfermeira de 19 anos denunciou assédio sexual no ambiente de trabalho. Dr. Henrique foi transferido para outro hospital. 2010. Paciente de 16 anos denunciou abuso durante consulta. Caso arquivado porque a família retirou a queixa após acordo extrajudicial. Ele é um predador serial, Dr. Carlos confirmou. E conseguiu escapar por décadas usando sua influência e poder. Decidimos tentar contatar as outras vítimas. Sr. Roberto conseguiu localizar 2 delas. A enfermeira de 2003, agora com 39 anos, aceitou conversar conosco. Seu relato foi perturbadoramente similar ao de Cristina. Abuso de poder, manipulação psicológica, ameaças profissionais. Eu era jovem, precisava do emprego. Ele era chefe do departamento, ela contou. Quando denunciei, me pintaram como mentirosa em busca de dinheiro. Tive que sair da cidade para conseguir trabalho. A paciente de 2010 foi mais difícil de convencer, mas finalmente concordou em dar seu depoimento. Ela tinha 15 anos na época da consulta. Hoje, aos 29, era mãe de família. Eu nunca superei completamente, ela admitiu. Minha mãe me fez retirar a queixa porque ele ofereceu pagar minha faculdade. Disse que seria melhor esquecer e seguir em frente. Com 3 vítimas dispostas a testemunhar, Dr. Carlos disse que tínhamos um caso sólido. Marina, chegou a hora de agir. Vamos ao Ministério Público fazer a denúncia formal. Mas antes disso, Cristina me ligou com uma notícia que mudaria tudo. Marina, conversei com meu marido e meus filhos. Eles me apoiam totalmente. Mas tem uma coisa que descobri que você precisa saber. O quê? Dr. Henrique está planejando se aposentar e se mudar para o interior de São Paulo. Soube que ele está vendendo tudo aqui em Curitiba. Meu sangue gelou. Se ele saísse de Curitiba, seria muito mais difícil processá-lo. Quando? Janeiro, logo depois do Ano Novo. Estávamos em dezembro. Tínhamos apenas algumas semanas. Cristina, não podemos esperar mais. Temos que agir agora. Eu sei, estou pronta. Foi quando tive a ideia que mudaria tudo. O jantar de Natal. Dr. Carlos, eu disse durante nossa reunião de sexta-feira, tenho uma ideia. Que tal se trouxéssemos toda a verdade à tona durante o jantar de Natal da minha família? Ele me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Marina, isso seria extremamente arriscado e tecnicamente irregular, mas seria eficaz. Minha família inteira estará lá, incluindo o Dr. Henrique. Ele sempre vem para nossa ceia de Natal há décadas. Seria a oportunidade perfeita para confrontá-lo na frente de todos. Dr. Carlos pensou por alguns minutos. Marina, entendo o apelo dramático, mas precisamos seguir os procedimentos legais adequados. E se fizermos os 2?
Fazemos a denúncia formal antes do Natal e usamos o jantar como oportunidade para obter uma confissão gravada? Os olhos de Dr. Carlos brilharam. Isso poderia funcionar. Se conseguirmos uma confissão gravada, fortaleceria imensamente o caso. Passamos os dias seguintes planejando cada detalhe. Primeiro, protocolamos a denúncia formal no Ministério Público. A promotora doutora Ângela Silva ficou chocada com a quantidade de evidências que apresentamos. Este caso vai ter repercussão nacional, ela disse. Um médico respeitado, múltiplas vítimas ao longo de décadas. Vocês construíram um caso sólido. Segundo, conseguimos autorização judicial para gravar Dr. Henrique durante o jantar, desde que fosse em propriedade privada e com consentimento dos donos da casa, meus pais adotivos. Convincem meus pais a colaborar foi a parte mais difícil. Marina, vocês querem transformar nosso Natal em um tribunal? Mamãe protestou. Mamãe, vocês mentiram para mim por 31 anos. Vocês foram cúmplices de crimes graves. A menor coisa que podem fazer é me ajudar a obter justiça. Papai, surpreendentemente, foi mais receptivo. Marina tem razão, Lucia. Nós sabíamos que este dia chegaria. Está na hora de fazer a coisa certa. Cristina seria fundamental no plano. Ela viria para o jantar, pela primeira vez em anos, e confrontaria Dr. Henrique diretamente. Marina, ela me disse na véspera do Natal. Estou aterrorizada, mas também aliviada. Finalmente vou poder olhar nos olhos dele e dizer o que penso. Dr. Carlos me deu instruções precisas sobre como conduzir a conversa para obter a confissão. Seja direta, mas não agressiva. Deixe ele se sentir confortável no início. Use palavras como erro de juventude ou situação complicada. Isso pode fazê-lo admitir culpa sem perceber a gravidade legal. Na manhã de 24 de dezembro, todos os equipamentos de gravação estavam instalados. Câmeras discretas, gravadores de áudio, tudo testado e funcionando. Minha família não sabia, mas aquele seria o Natal que mudaria todas as nossas vidas para sempre. 24 de dezembro de 2024, 7h da noite. A casa dos meus pais estava decorada como sempre. Árvore de Natal iluminada, mesa posta com a louça especial, cheiro de Chester no forno. Aparentemente, era um Natal como qualquer outro. Mas eu sabia que seria diferente. Dr. Carlos chegou pontualmente às 7h30, apresentado como um amigo advogado que estava passando o Natal sozinho. Meus pais o receberam com a cordialidade típica da família, mas eu percebi a tensão nos olhos deles. Letícia chegou com o namorado às 8h. Ela ainda não sabia de nada sobre os resultados do DNA. Meus pais haviam concordado em não contar até após o jantar. Cristina chegou às 8h15, visivelmente nervosa. Oi, pessoal! Feliz Natal! Sua voz estava mais aguda que o normal. E às 8h30, chegou o Dr. Henrique. Vê-lo entrar na casa me deu náusea. Era um homem de 66 anos, cabelos completamente brancos, postura ainda imponente, sorriso confiante. Carregava presentes para todos, como sempre fazia há décadas. Marina, minha querida, ele disse, me abraçando como fazia desde que eu era criança. Como você está bonita. E Dr. Carlos, prazer em conhecê-lo. Durante a primeira hora, tudo transcorreu normalmente. Conversas sobre trabalho, política, planos para o ano novo. Dr. Henrique estava à vontade, contando histórias médicas, fazendo piadas, sendo o centro das atenções como sempre. Foi depois da ceia principal que decidi agir. Dr. Henrique, comecei. O senhor se lembra de quando eu era bebê? De como fui parar na família? Ele sorriu paternalmente. Claro, Marina. Seus pais sempre quiseram uma segunda filha. E quando Cristina aqui ficou grávida muito jovem, foi uma solução perfeita para todos. Primeira admissão gravada. Ele confirmou conhecer as circunstâncias do meu nascimento. E o senhor se lembra do pai biológico da Marina? Cristina perguntou, com a voz tremendo ligeiramente. Dr. Henrique olhou para ela com um lampejo de desconforto. Cristina, isso foi há tanto tempo. Não sei se é apropriado falar sobre isso agora. Eu acho que é sim, eu disse firmemente. Afinal, tenho 31 anos. Posso saber a verdade sobre minha origem. Marina, ele disse, usando o tom paternalista que eu agora reconhecia como manipulação. Algumas verdades são melhor deixadas no passado, especialmente quando essa verdade poderia arruinar a reputação de alguém respeitado? Dr. Carlos perguntou casualmente. Dr. Henrique olhou para Dr. Carlos com atenção pela primeira vez. Desculpe, qual é sua especialidade mesmo? Direito de família. Dr. Carlos respondeu calmamente. O ambiente ficou tenso. Doutor. Henrique claramente percebeu que algo estava acontecendo. Olha, pessoal, ele disse, levantando-se. Acho que já está tarde para mim. Doutor Henrique, Cristina disse, também se levantando.
Você não vai embora sem me dar uma explicação. Explicação sobre o quê, Cristina? Sobre o que você fez comigo quando eu tinha 16 anos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dr. Henrique ficou pálido, olhou ao redor da sala, viu todos os olhos fixos nele. Cristina, eu não sei do que você está falando. Você sabe exatamente do que estou falando. Ela disse, a voz crescendo em intensidade. Você abusou de mim. Você me engravidou. E depois você arranjou esse esquema para esconder seus crimes. Isso é uma acusação muito grave. Ele gaguejou. É uma acusação verdadeira, eu disse, me levantando também. E eu tenho provas. Foi quando o Dr. Carlos se apresentou oficialmente. Doutor. Henrique, meu nome é Carlos Mendoza. Sou advogado especialista em direito de família e crimes sexuais. Represento Marina e Cristina em um processo que foi protocolado contra o senhor no Ministério Público esta semana. Dr. Henrique se sentou pesadamente na cadeira, como se tivesse levado um soco. Isso é um absurdo. Vocês não podem provar nada. Na verdade, podemos, Dr. Carlos disse, colocando uma pasta na mesa. Temos o teste de DNA confirmando a paternidade. Temos os registros hospitalares mostrando que o senhor fez o parto fora do seu plantão. Temos o depoimento de 3 outras vítimas. E agora temos sua confissão gravada. Confissão? Eu não confessei nada. O senhor confirmou conhecer as circunstâncias do nascimento de Marina. Confirmou que Cristina engravidou muito jovem. E não negou quando ela o acusou diretamente de abuso. Dr. Henrique olhou ao redor da sala mais uma vez. Meus pais estavam em choque silencioso. Letícia estava boquiaberta. Cristina chorava, mas eram lágrimas de alívio. Henrique, papai disse finalmente. É verdade? Dr. Henrique baixou a cabeça e ficou em silêncio por um longo tempo. Eu era jovem, ele disse finalmente. Era outro tempo. As coisas eram diferentes. Segunda confissão gravada. Diferentes como? Cristina perguntou. Era diferente abusar de menores de idade? Não foi abuso. Você consentiu. Eu tinha 16 anos. Cristina gritou. O senhor tinha 41. Eu era sua paciente. Doutor Henrique. Doutor. Carlos disse calmamente. O senhor gostaria de fazer alguma declaração oficial? Ou prefere aguardar a chegada do seu advogado? Foi nesse momento que Dr. Henrique finalmente entendeu a gravidade da situação. Vocês me trouxeram aqui sob falsos pretextos. Isso é uma armadilha. Isso é justiça, eu disse. 31 anos depois, mas é justiça. Dr. Henrique tentou sair da casa, mas Dr. Carlos o informou que a polícia já havia sido acionada e estava a caminho. Não havia como escapar. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio, Dr. Carlos disse. Mas tudo o que foi dito aqui hoje foi gravado legalmente e será usado no processo. 15 minutos depois, chegaram 2 investigadores da Polícia Civil. Dr. Henrique foi conduzido para a delegacia em estado de choque total. Após a saída dele, minha família ficou em silêncio por um longo tempo. Letícia foi a primeira a falar. Marina, eu não sabia de nada disso. Peço desculpas por tudo que eu disse sobre você não ser uma de nós. Letícia, você sempre soube que eu era diferente. A diferença é que agora sabemos por quê. Meus pais estavam devastados. Marina, mamãe disse chorando. Nós pensamos que estávamos te protegendo. Pensamos que era melhor você nunca saber. Vocês estavam protegendo um criminoso. Eu respondi. Mas entendo que vocês também foram manipulados por ele. Cristina se aproximou de mim. Marina, eu sei que não posso ser sua mãe agora, depois de 31 anos, mas gostaria de ter a chance de ser sua amiga. Cristina, você sempre foi minha mãe. Eu só não sabia. Nos dias que se seguiram ao Natal, o caso ganhou repercussão nacional. A prisão de Dr. Henrique foi notícia em todos os jornais. Médico respeitado preso por crimes sexuais contra menores. Era a manchete do Diário do Paraná. Outras vítimas começaram a aparecer. Uma linha direta foi criada pela Polícia Civil, e em 2 semanas, 8 mulheres diferentes haviam prestado depoimento contra ele. O julgamento aconteceu em março de 2025. Dr. Henrique foi condenado a 15 anos de prisão por múltiplos crimes: estupro de vulnerável, abuso de autoridade, fraude documental e falsidade ideológica. Durante seu depoimento, ele tentou minimizar seus crimes. Foram erros de juventude. Era outro tempo. As mulheres de hoje exageram tudo. Mas quando eu prestei meu depoimento, olhei nos olhos dele e disse: suas vítimas têm nomes, têm histórias, têm vidas que foram afetadas pelos seus crimes. Eu existo por causa do seu crime, mas também existo para garantir que outros como você paguem por seus atos. Cristina também testemunhou.
com uma coragem que me encheu de orgulho. Ele me roubou minha adolescência, minha confiança e 31 anos com minha filha, mas não vai roubar mais nada de nenhuma de nós. Após a condenação, Cristina e eu começamos a construir uma relação mãe-filha aos poucos. Não tentamos forçar ou acelerar o processo, apenas deixamos acontecer naturalmente. Ela me contou sobre seus outros filhos, meus meio-irmãos, que ficaram chocados, mas me receberam de braços abertos. Descobri que tenho um irmão de 20 anos e uma irmã de 18, ambos estudantes universitários. Meus pais adotivos continuam sendo meus pais. Eles cometeram erros graves, mas também me deram amor e uma boa criação. A família agora é maior e mais complicada, mas também mais verdadeira. 6 meses após o julgamento, recebi uma carta inesperada na prisão. Era de Dr. Henrique. Marina, sei que não tenho direito de pedir perdão, mas quero que saiba que sempre me arrependi do que fiz. Você cresceu para ser uma mulher forte e corajosa, e talvez, de alguma forma distorcida, eu tenha contribuído para isso ao colocar você na família certa. Não espero perdão, mas espero que você possa encontrar paz. Não respondi à carta. Algumas feridas não precisam de perdão para cicatrizar. Precisam apenas de justiça. Hoje, 1 ano depois daquele teste de DNA que mudou tudo, tenho uma família maior e mais complexa que antes. Cristina e eu almoçamos toda semana. Meus meio-irmãos me chamam de irmã mais velha, com carinho. Meus pais adotivos ainda são meus pais. E mais importante, sei exatamente quem eu sou. Sou Marina, 32 anos, filha de Cristina, criada por Lucia e Roberto, irmã de Letícia, Rafael e Sofia. Sou sobrevivente, sou lutadora. Sou prova de que a verdade sempre encontra um caminho. Para vocês que estão assistindo, se alguma vez duvidaram da própria origem, se sentem que algo não se encaixa na história da família, tenham coragem de buscar a verdade. Pode ser doloroso, pode ser complicado, mas é libertador. E se conhecem alguém que foi vítima de abuso, especialmente quando menor de idade, saibam que nunca é tarde para buscar justiça. Crimes como esses não prescrevem, e predadores como o Dr. Henrique contam com o silêncio das vítimas para continuar impunes. Minha história começou com uma mentira sussurrada no meu ouvido. Você nem é uma de nós. Mas terminou com uma verdade proclamada em alto e bom som. Eu sou exatamente quem devo ser. Às vezes, descobrir que não somos quem pensávamos ser é exatamente o que precisamos para descobrir quem realmente somos. Esta foi minha história. Agora façam da verdade a protagonista das suas.